Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula aí de ensaios de materiais, né? Essa aula de hoje, ela está marcando aí uma nova etapa da nossa disciplina, né? Hoje a gente começa a parte de ensaios não destrutivos. E bom, meu planejamento da disciplina era o seguinte: no primeiro semestre de 2020 eu ia falar sobre ensaios destrutivos e no segundo semestre eu ia falar sobre ensaios não destrutivos. Como vocês sabem, tá, a gente está tendo que correr um pouco as matérias agora, já começar a parte que seria de 2020/2, para vocês conseguirem finalizar tudo antes de, logo depois do Enem, né, até março, algo assim, né? Então, a gente já está entrando na segunda parte da matéria, beleza? Que é a parte de ensaios não destrutivos. Antes de começar a explicar a matéria em si, porque as aulas aqui, elas vão ser curtas, né, dessa parte da matéria. É uma matéria muito mais simples, tem menos teoria, né, é muito mais, assim, prático, entre aspas, aí, do que aquela parte inicial de ensaios não destrutivos, né? É tudo mais intuitivo também. Mas antes de começar isso, eu quero explicar para vocês como vai ser a nossa avaliação, né? Porque no primeiro semestre, nos primeiros 50 pontos, eu dividi aí, se eu não me engano, foram 20 pontos de uma prova, 15 pontos de uma prova e 15 pontos no trabalho. Juntando tudo aí deu 50 pontos, certo? Essa foi a primeira etapa. Essa segunda etapa, eu vou fazer a mesma coisa. Vou ter 2 provas e um trabalho. Só que, além das provas, em vez de passar aquelas listas de exercícios que valiam um ponto ou outro, eu vou fazer o seguinte, algo que eu já faço com o pessoal da engenharia, né, que eu venho fazendo. Em cada aula, eu vou pedir para vocês, eu vou exigir que vocês entreguem um resumo da aula, beleza? Então vamos lá, aula de ensaios visuais. A aula aqui tem 30 e poucos slides, eu vou postar para vocês a aula, vou postar para vocês uma apostilinha explicando o assunto. Vou postar para vocês o vídeo do telecurso sobre a aula, que tem muita coisa prática, o cara mostrando, que eu acho bem legal também ver, bem didático, né? E vou passar o resumo. O que é o resumo? Você vai pegar a minha videoaula, a videoaula do telecurso, a apostila e o slide e vai fazer um resumo disso. De que você acha que é importante ali, né? E quando eu falo de resumo, não estou exigindo nada muito complexo, tá, gente? Eu quero algo simples, né? Você pode fazer em tópicos, pode fazer como se fosse uma redação, um texto, enfim, do jeito que vocês acharem melhor. Outra coisa, esse resumo vocês podem fazer tanto no Word e me mandar, né, pelo Moodle, vou ter como mandar pelo Moodle, que eu vou criar uma tarefa lá no Moodle. Ou vocês podem me mandar também como foto, né? Vocês fazem no caderno, tira foto, coloca lá no Moodle e pode mandar também. Então tem essas duas opções aí. Tem um prazo de uma semana depois dessa semana para mandar, né? Como nessa primeira semana agora eu atrasei uns 2 dias, eu vou dar um prazo um pouquinho maior. Então é basicamente isso. Não tem muito segredo, é um resumo bem simples que eu quero de vocês, né? Eu quero que vocês pensem que esse resumo seria algo para vocês usarem na hora de fazer a prova, entendeu? Como se fosse estudando para a prova. Se você estudar para a prova agora, como seria o resumo de vocês, né? Então é algo que eu espero que vocês não tenham muito trabalho com isso, né? Pensando assim, assistir videoaula, ver o telecurso que é curtinho, acho que é 15 minutos, né? Fazendo tudo isso, eu resumo, vocês vão ter assim, algo que não vai tomar muito tempo de vocês, como eu falei, a matéria é simples, e vai ser algo interessante. Esse resumo vai valer um ponto, então a cada tópico, a cada assunto novo, vai ter um resumo valendo um ponto. Então, por exemplo, a aula de hoje é ensaios visuais. Aí depois tem ensaios de líquidos penetrantes, e é mais um ponto. Aí depois acho que tem ensaios de partículas magnéticas, é mais um ponto. Então vai acumulando ponto a ponto, né? Se eu não me engano, para a primeira prova, seriam 4 pontos aí só em resumos, né? Então não pode deixar de fazer, né? A recuperação das notas vai ser junto da prova, né? Vai ser o mesmo tópico, o mesmo assunto, né? Então é isso aí, beleza? Então, recapitulando, eu vou exigir de vocês resumos simples,
tranquilos de fazer. Pode ser em tópicos, pode ser como texto. Não precisa ter tudo que está no slide, obviamente, é um resumo. Quero que vocês destaquem o que é mais importante, aquilo que vocês entenderam. Não ligo se ficar curto, até porque é um resumo, né? O resumo tem que ficar curto. E pode ser entregue tanto para o Word, pode botar em Word, PDF e mandar pelo Moodle, ou você pode também escrever no seu caderno, tirar foto e mandar pelo Moodle também, que não tem problema, tá bom? Então é isso aí, essa primeira parte eu queria só mostrar, explicar para vocês o que é esse resumo que eu vou estar cobrando. E agora vamos para a matéria em si, né? Bom, como eu já adiantei, a partir de agora a gente vai ver os ensaios não destrutivos, né? É bem intuitivo a gente pensar o que é um ensaio destrutivo e o que é um ensaio não destrutivo, né? O ensaio destrutivo é aquele que eu destruo meu corpo de prova, né? Meu corpo de prova ele fica inútil depois do ensaio, né? Um ensaio não destrutivo. E o ensaio destrutivo é aquele que perdão, o ensaio destrutivo é aquele que eu inutilizo meu corpo de prova. E o ensaio não destrutivo é aquele que ele não afeta o corpo de prova. Ele não deixa marcas no material ensaiado, né? Por isso que esse ensaio ele pode ser realizado em qualquer material, qualquer peça, né? Pode ser usado em produtos acabados, né? Não há risco de inutilizar esses produtos, né? O ensaio é algo muito simples de fazer, né? O máximo que vai exigir é que você limpe o produto depois, né? São ensaios não destrutivos, eles não afetam o material permanentemente, né? A sigla é END, né? Costuma se colocar, END. E bom, o primeiro ensaio que a gente vai ver hoje é um ensaio visual. Ele é muito óbvio e intuitivo, é até difícil explicar, né? Bom, quando a gente vai na feira, vai comprar, sei lá, alguma fruta, algum legume, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vê que aquele legume não está estragado? A gente pega e observa ele, né? Com nossos olhos, nossa visão, observar. Se pegar uma maçã e ela estiver toda marrom, praticamente, é porque ela tem alguma coisa errada com ela, né? Uma laranja que já está aquele escuro em algumas partes, tem alguma coisa errada com ela. Então, a ideia é que é bem parecida com isso, né? A ideia do ensaio visual é a gente usar a visão para definir se o material ele tem algum defeito ou não. É algo muito intuitivo mesmo. É um ensaio visual. É você observar o material, né? É claro que, quando a gente fala que vai observar o material, a gente tem que definir também alguns critérios, né? Definir o que é um defeito relevante, o que não é um defeito relevante, né? Por exemplo, se eu pegar uma chapa de aço e ver que ela tem um arranhão na superfície dela, aquilo provavelmente não é nada demais. Um pequeno arranhãozinho lá. Agora, se eu ver que tem uma trinca nela de fora a fora, aquilo é um problema sério. Então a gente tem que ter essa crítica de saber quando que um defeito, quando que alguma irregularidade ela vai ser caracterizada como defeito e quando ela vai ser apenas uma irregularidade mesmo, inútil, né? É como um exemplo de um automóvel. Um automóvel é um carro cheio de peças, né? Tem defeitos no automóvel que são defeitos graves e tem defeitos que não são, né? Isso a gente sabe. Isso a gente sabe. Por exemplo, até tá escrito aqui, o freio. Se o freio está falhando, isso é um defeito grave, óbvio, né? Agora, se a tampa do porta-luva está emperrada, isso é um defeito grave? Não é. Então, assim, é importante que a gente tenha esse pensamento crítico também, né? É muito importante definir claramente os critérios de aceitação e rejeição de cada componente de um determinado produto, porque isso determina a escolha do tipo de ensaio não destrutivo aplicado a cada material, né? Então, fazer essa definição do que é aceitável ou não também é bastante importante no que se refere aos ensaios visuais, né? É a gente saber quando que um defeito ele pode ser danoso no material, ele pode causar algum tipo de falha nesse material, né? Essa avaliação desses critérios que vai definir qual o tipo de ensaio não destrutivo que eu vou utilizar, né? E que vai, consequentemente, vai garantir também a segurança e o bem-estar do usuário, né? Do usuário daquele material.
Então, essa parte é bastante importante também. Aqui a gente vai ver, nessa parte de ensaios não destrutivos, que a gente tem ensaio visual, ensaio de ultrassom, ensaio de raio-x, ensaio de partículas magnéticas, ensaio de líquido penetrante, é, ensaio de correntes parasitas, enfim, tem uma grande gama de ensaios, tem muito ensaio diferente. E geralmente, um único tipo de ensaio, ele não abrange toda a extensão da peça ou da parte examinada. Muitas vezes a gente quer avaliar uma peça, a gente não faz um ensaio só, a gente faz alguns, né? É a mesma coisa que a gente faz que a gente vai no médico, né? A gente vai no médico, ele pede alguns exames, e para certificar que a gente está doente de alguma coisa, a gente tem que fazer uma bateria de exames, né? Geralmente um exame só não garante nada, né? Então pede um exame de sangue, pede um exame daquilo, pede um exame daquilo, enfim. Dá para fazer essa analogia. E os exames que a gente faz, né? Todos os exames que um médico, que um profissional de medicina faz no nosso corpo, profissional de saúde, né, faz no nosso corpo, também são ensaios não destrutivos, né? Então a gente pode entender os ensaios não destrutivos como se fossem exames médicos que a gente está fazendo em algum material. A gente não quer danificar o material, a gente quer só avaliar, ver se ele vai funcionar bem, entendeu? A ideia é essa, a gente quer diagnosticar algum problema, né? Ou atestar que está tudo certo, né? Mais pro lado do exame visual, do ensaio visual, a gente pode fazer analogia quando o médico ele quer avaliar a nossa garganta. Ele pede pra gente abrir a boca e olha lá, tem aquele palitinho parecendo de picolé, que ele segura a nossa língua e dá uma olhada na garganta, né? Acho que alguns de vocês aí que estão assistindo a aula já devem ter problema com garganta inflamada, alguma coisa desse tipo, né? Ou ele vem com a lanterninha e fica olhando lá, né? Pede pra gente abrir a boca e a lanterninha lá olhando a garganta, né? Vendo se tá inflamado, se tá muito vermelho. Enfim, isso é um exame visual que ele está fazendo, né? E essa mesma ideia que ele usa para fazer esse exame no corpo humano é o que a gente vai usar para fazer os materiais, outras peças, os componentes, né? Que é fazer um exame visual. É claro que tem situações onde eu tenho que lançar a mão de alguns acessórios, eu tenho que usar alguns acessórios. Da mesma maneira que o médico, para olhar o fundo da sua garganta, ele pega uma lanterninha, né, pequena, pode ter situações de trabalho que eu tenho que usar alguns acessórios para poder olhar melhor o material. Usar uma lupa, usar um microscópio, usar algum tipo de câmera, né? Usar um jogo de espelhos, né? Enfim, tem exatamente isso. Tem esse tipo de, de preocupação. O ensaio visual dos metais foi o primeiro método de ensaio não destrutivo aplicado pelo homem. É algo intuitivo, é só olhar, praticamente. É o ensaio mais barato e é usado em todos os ramos da indústria, né? Se Vamos supor que você tem um chefe lá. O seu chefe, você está trabalhando na área, você é um técnico mecânico, ele te dá algum tubo e pede para você verificar se ele foi bem soldado. Aí você pega o tubo e olha e vê que a solda tem uma rachadura no meio. Você não fez ensaio nenhum ali. Nenhum ensaio mecânico especial. Você fez um ensaio visual. Você olhou o tubo. Você olhou e visualizou a rachadura. Então o ensaio visual ele é tão simples quanto isso, né? E é muito comum, né? Porque a gente está sempre. A visão é algo que a gente utiliza o tempo inteiro, né? Não tem como evitar. Assim, a inspeção visual exige definição clara e precisa de critérios de aceitação e rejeição do produto que está sendo inspecionado. Então, assim, para diferentes tipos de produtos, eu vou ter critérios de aceitação e rejeição diferentes. É claro que esse exemplo que eu dei da solda e da trinca é algo muito mais gritante. Só que tem alguns outros detalhes em outros tipos de produtos que quem faz um treinamento adequado vai saber identificar, né? Por exemplo, produtos fundidos, né? Pode ser que alguma diferença de composição no material tenha algum tipo de aparência no produto. Então, quem faz um treinamento para avaliar produto fundido vai conseguir fazer isso adequadamente, né? Quem não tem, não consegue, né? Isso para diferentes tipos de produtos, né? Às vezes chapas laminadas requerem um outro tipo de inspeção visual. Então é exatamente isso. Tem que definir critérios para cada tipo de produto que vai ser inspecionado, né? Aqui, gente, os ensaios são muito nessa parte de ensaios não destrutivos, eles são muito chamados também de inspeções, né? Inspeção visual, ensaio visual, aí tem inspeção por líquido penetrante, né?
que a gente vai, na verdade, fazer o papel de um inspetor, né? A gente vai se treinar e se especializar para conseguir interpretar o resultado daquela inspeção adequadamente. E bom, primeiramente, a gente tem que definir e distinguir o que é descontinuidade e o que é defeito, né? De maneira bem simples, né, eu posso falar que descontinuidade, como no exemplo que eu dei anteriormente, é algum tipo de irregularidade no meu material, na minha peça, né? É uma irregularidade. Como aqui eu coloquei o exemplo de um copo de vidro. Você pega o copo, você olha que lá dentro tem uma bolha lá dentro do copo. Mas o copo ele não está vazando, não tem nada. Ele está funcionando. Então, aquilo não é um defeito. É apenas uma descontinuidade. É algo que está errado? Tá. Ocorreu algum erro na produção do copo. Mas aquilo não chega a ser um defeito. Entenderam? A lógica é essa, né? Quando a função do material não está comprometida, é apenas uma descontinuidade. Quando a função do material está comprometida, aí eu tenho um defeito, né? Aqui embaixo tem um exemplo mostrando, aqui mais à esquerda, na verdade isso aqui é um defeito, né? Um copo que está furado, está com algum tipo de trinca, que está vazando a água. Então, assim, isso é um defeito. E mais em cima tem uma bolha. Nessa bolha não tem vazamento, então é apenas uma descontinuidade, né? Lembrando também que o ensaio visual, né, a gente fala bastante de ensaio visual aqui, ele é um ensaio que tem muito a ver com a superfície, né? Até porque a gente só consegue ver a superfície do material, né? Então essa questão de descontinuidade de defeito está mais relacionado, essas definições estão mais relacionadas à superfície, né? O ensaio é mais voltado para a superfície mesmo. Não tem como a gente ver lá dentro do material, a não ser que ele seja translúcido, né? O que nem sempre é o caso, né? De modo geral, nos deparamos na indústria com inúmeras variáveis de processo que podem gerar imperfeições nos produtos. Isso é verdadeiro, vocês já viram nessa altura do campeonato, vocês devem ter visto já todos os processos de fabricação, já sabem que tem muitas coisas dentro do processo que podem gerar imperfeições nos produtos, né? E essas imperfeições aqui dentro do ensaio visual, elas podem ser classificadas como descontinuidades ou defeitos, né? Aí tem isso. Bom, a principal ferramenta do ensaio visual são os olhos, são nossos olhos. Na verdade aqui esse meu plural aqui tá bem... tá sem concordância, né? A principal ferramenta são os olhos, né? Se a professora Roberta ver eu colocando isso no slide, ela vai me bater, né? Porque tá tudo errado. Eu vou corrigir isso depois. Bom, mas o que eu quero dizer aqui é que a ferramenta principal para o ensaio visual é o olho humano, né? A base para a gente ter um ensaio visual é o olho. Isso também é muito óbvio, né? Me sinto até repetitivo falando esse tipo de coisa, né? Porém, o olho é considerado pouco preciso. É um órgão que não é muito preciso. A gente consegue visualizar muita coisa, mas a gente não tem uma visão muito detalhada das superfícies ou de tudo, né? A visão ela varia em cada um de nós, também tem esse problema. Porque, por exemplo, eu enxergo muito bem de perto, não tem muito problema, mas de longe eu já não enxergo nada. Por isso que eu utilizo óculos, né? Da mesma maneira que eu tenho certeza que deve ter alguém aí na sala de vocês que enxerga bem de longe, mas nada de perto. Precisa de óculos para ler. Então, como isso é variável, ainda mais de pessoa para pessoa, o olho é uma ferramenta que ela não é muito precisa, né? E para minimizar essas imprecisões do olho humano, a gente tenta padronizar alguns fatores, como é o caso da luminosidade. Na hora de fazer o ensaio visual, tem que me certificar de que o ambiente tem uma dada luminosidade mínima, eu tenho que conseguir enxergar o que está ali, né? Tem que estar bem iluminado. Eu tenho que ter uma distância ótima para o meu material que eu tô ensaiando, né? Para minha peça, né? Não posso estar tão perto nem tão longe, tem uma distância ótima. E também tem um ângulo de visualização ideal, né? Além disso, né, tem alguns problemas que podem aparecer no ensaio visual, que é o problema de ilusão de ótica, né? Aqui eu coloquei 3 exemplos mostrando, né?
Esses exemplos, eles têm em comum uma coisa. Vocês vão concordar comigo. O olho humano, ele é muito fácil para distinguir formatos, cores, ele tem essa facilidade, né, o olho humano. Né? Você vê uma trinca no material, é fácil de distinguir o que é trinca e o que é material. Né? Você vê que tem uma parte que está descolorida, sei lá, você consegue observar aquilo facilmente. Né? Porém, uma grande dificuldade do olho humano é mensurar as coisas. Né? Eu não consigo olhar para uma trinca, e eu acho que dificilmente algum de vocês consegue, e falar exatamente o tamanho dela. Né? Ou olhar para algum tipo de descontinuidade e falar qual o tamanho exato dela. Né? O olho humano não consegue mensurar essas dimensões. Tanto que esses exemplos aqui, eles são muito claros nesse sentido. Né? Por exemplo, exemplo 1. Por exemplo, item 1. Quais traços são mais curtos, da direita e da esquerda? Não dá para saber assim, só olhando. Eu teria que pegar uma régua e medir. Né? Qual elipse é maior, a de baixo ou a interna superior? Também não dá para saber. Talvez seja do mesmo tamanho, tem que medir. Né? Porque quando a gente quer comparar tamanhos só com a visão, a gente pode cair no truque da ilusão de ótica. Né? Que a gente sabe que é algo comum. E embaixo tem também aquele último item, né? Qual distância é maior? Entre os pontos A e B ou entre os pontos MN? Né? Entre os pontos. Tem que medir entre A e B, tem que medir entre MN. Entre MN, né? Então não tem como saber assim, só observando. Né? Só olhar não basta. Apesar do ensaio visual ele consistir basicamente disso. Para eliminar esse problema nos ensaios visuais, a gente deve utilizar instrumentos e acessórios que permitam dimensionar as descontinuidades. Né? Por exemplo, uma escala graduada, uma régua. Né? Repetindo os testes usando uma régua. Assim a gente consegue chegar às conclusões mais confiáveis. Né? Se eu pegar uma régua e fizer as medidas aqui, eu consigo dizer o que é maior, o que é menor, enfim. Como citei antes, a inspeção visual olho nu ela é afetada pela distância entre o olho do observador e o objeto examinado. Então a distância entre o olho do observador e o objeto examinado deve ser levada em conta. A distância recomendada para a inspeção situa-se em torno de 25 centímetros. Né? Mais longe que isso, talvez não consiga enxergar. Mais perto que isso, já possa ter alguma distorção. Então, essa é a distância ideal, 25 centímetros, para poder observar. Existem outros fatores que podem influenciar na detecção de descontinuidades no ensaio visual. Né? Tem outros fatores que interferem. Né? Não é só fatores relacionados à visão, ou ao operador. Né? Também tem os fatores relacionados à peça. E eu vou citar alguns deles aqui. Primeiro deles, a limpeza da superfície. A superfície tem que estar limpa. Né? Se a superfície não está limpa, eu posso ter algum resíduo, alguma graxa, algum óleo, poeira, qualquer tipo de coisa que pode impedir a detecção de algumas descontinuidades ou de alguns defeitos. Então a limpeza da superfície é imprescindível. Nós temos que limpar a superfície. O acabamento da superfície é outra coisa importante, porque a gente sabe, vocês sabem, que em alguns processos de fabricação a gente tem acabamento superficial ruim. Né? Como é o caso aí de fundição, forjamento, laminação. E esse acabamento ruim pode mascarar ou pode esconder algumas descontinuidades no material ou na minha peça. Portanto, dependendo dos requisitos de qualidade, pode ser necessário fazer uma decapagem na peça, que é tirar aquela capa que fica inicialmente, né? Na superfície do material, processo de decapagem, geralmente a capa de algum óxido, alguma coisa desse tipo. Fazer o tipo de processo de rebarba, né? Ou alguma usinagem aí para melhorar esse acabamento superficial, para então eu examinar a peça. Então, acabamento superficial também é algo que deve ser levado em consideração. Nível de iluminação e posicionamento eu já citei antes, né? É muito importante. Né? O tipo de luz utilizada também influencia muito no resultado da expressão visual. A luz branca natural, né, luz do sol, luz do dia, é a mais indicada. Porém, a gente sabe que dentro da fábrica nem sempre a gente consegue ter acesso à luz do sol
perfeita, batendo ali, iluminando a minha peça, né? Então a gente pode utilizar lâmpadas elétricas também, que devem ser posicionadas atrás do inspetor ou em outra posição, para não ofuscar a vista, né? Eu não posso colocar a lâmpada do lado da minha peça, senão eu vou estar ofuscando minha vista pela lâmpada, né? E são as recomendações, tudo bem, gente? Tem que haver algum tipo de contraste entre a descontinuidade e o resto da superfície, né? Eu tenho que ter um tipo de contraste entre a descontinuidade e o resto da superfície. Isso é bem importante, né? Porque como que eu sei que tem uma trinca ali? Porque tem a descontinuidade, tem que ser capaz de visualizar aquela trinca, né? Então tem que ter um contraste ali na superfície. Tem que gerar uma diferença visual clara em relação à superfície de execução do exame. É assim que a gente visualiza a descontinuidade, né? Ou o defeito, né? Essa característica deve ser avaliada antes de se escolher o exame visual como método de determinação de descontinuidade, para evitar que possíveis defeitos sejam liberados equivocadamente, né? Então, assim, antes de fazer o exame visual, a gente tem que levar em conta isso aí. Eu vou ter um contraste legal entre a descontinuidade e minha superfície, porque se eu não tiver contraste, eu tenho que usar um outro método. Né? E métodos, eu vou apresentar para vocês, tem outros métodos que podem ser utilizados quando esse daqui não pode ser usado, né? Um problema muito importante também é o da fadiga visual, né? O que é fadiga visual? Né? Fadiga visual é você, como técnico, cansar, né? Porque às vezes você tem que fazer a inspeção de, sei lá, vai ter uma fila de peças para inspecionar. Aí você faz a primeira, a segunda, a terceira, aí você fica 1, 2, 3 horas ali, aí sua vista começa a embaralhar. É uma coisa normal, é natural do corpo humano. O cansaço afeta a qualidade do nosso trabalho. Então, quando o técnico vai fazer a inspeção de várias peças por longos períodos de tempo, deve-se programar paradas para descanso. Sei lá, às vezes de 1 em 1 hora ele parar 15 minutos para descansar, tomar um café, né? É algo que é recomendado, né? Outro recurso que pode ser feito é colocar esporadicamente na linha de inspeção algumas peças padrão, né? Que no meio da linha de inspeção eu vou colocar uma peça que tem defeitos conhecidos. E se eu não conseguir ver aqueles defeitos, é porque eu tô eu tô eu tô cansado, eu não tô conseguindo enxergar direito, tem que descansar, né? Então é uma maneira de se avaliar o desempenho dos inspetores, né, durante o processo, né? Além de treinar, isso aqui é um ensaio visual, mas é claro que tudo isso tem treinamento adequado, né? Além de treinamento, esses devem receber acompanhamento oftalmológico, né? Os inspetores têm que ter acompanhamento oftalmológico. Você trabalha usando seus olhos, você tem que ter acompanhamento oftalmológico. Isso é óbvio. Ele faz parte da qualificação dos inspetores e deve ser realizado periodicamente para garantir sua acuidade visual, né? Ele tem que ser capaz de ver. Em certos tipos de inspeções, por exemplo, na parede interna de tubos de pequenos diâmetros em paredes internas de peças, é necessário usar instrumentos ópticos auxiliares. Isso eu já comentei antes, né? Que tem situações onde o olho humano ele não é o suficiente para ver o que está ali. Então eu posso usar lupa, posso usar algum jogo de espelho, posso usar câmeras de TV, eu posso usar microscópios, posso usar tuboscópios, né? Eu vou explicar aqui cada um desses instrumentos, né? Primeiro, lupa. Uma lupa, todo mundo aí sabe o que é uma lupa, não tem muito mistério, lupa é um objeto do cotidiano, né? Todo mundo deve, se você não tem uma lupa, você deve ter visto isso em algum filme, alguma série, enfim, uma lupa serve para ampliar uma imagem. É uma lente biconvexa de pequena distância focal, geralmente de 5 a 10 centímetros, que produz uma imagem virtual aumentada do objeto. Vocês aí estão no terceiro ano em física já devem ter visto aí ótica, deve estar tudo na ponta da língua aí. Assim, quando o inspetor utiliza uma lupa, ele está enxergando a imagem do objeto e não o próprio objeto. Essa imagem virtual é maior e forma-se atrás dele. Então, assim,
A lupa, eu não vou cobrar isso, esses conceitos de ótica de vocês, né? Obviamente que não. Mas a lupa ela serve para aumentar a imagem e conseguir ver com mais cuidado a superfície do material. Consigo ver melhor. Aqui tem um esquema da imagem virtual mostrando, né? Fornecida por uma lupa L de um objeto AB. Né? A imagem formada atrás dele é muito maior que o objeto em si. E o observador ele olha a imagem, não o objeto. Existem no mercado lupas com diversos aumentos. As mais comuns variam de 1,5 vezes até 10 vezes de aumento, que permite observar descontinuidades de até centésimos de milímetros. Tem algumas descontinuidades que em uma peça são bem pequenas, né? Então a gente tem que ser capaz de ver também. Algumas possuem uma escala graduada, que permite dimensionar as descontinuidades. Algumas lupas possuem escala graduada. Né? Então tem esse acessório aí que ajuda a dimensionar o tamanho da descontinuidade. Né? Os microscópios, né? Vocês já sabem o que são microscópios, a gente já falou dos microscópios lá no início do curso também, que a gente falou de microscópio óptico, microscópio eletrônico, teve galera aí que fez até trabalho sobre isso. Né? São constituídos por conjunto de lentes denominadas objetivas e oculares. Né? Elas possibilitam ampliar descontinuidades até milhares de vezes. Então, eu consigo ter uma visualização bem melhor. Na maioria dos casos, os microscópios são utilizados na inspeção de peças pequenas. Eu não vou levar o microscópio para tentar olhar a superfície de uma peça muito grande, é mais incomum isso. Geralmente, quando a peça é muito pequena, eu levo no microscópio para poder visualizar melhor, fazer o ensaio visual ali. Bom, eu também tenho os espelhos e tuboscópios. Né? Espelho, tem um exemplo muito claro de espelho usado para inspeção visual, que é o dentista. Né? Todo mundo que foi no dentista já viu o dentista com um pequeno espelho que está agarrado numa haste metálica. Ele coloca aquilo na sua boca para olhar os dentes lá de trás, olhar a parte de trás, os últimos dentes, olhar, sei lá, os dentes de cima. Eu não sou dentista, não sei exatamente o que ele olha, mas eu sei que ele usa aquele aparelhinho para olhar. Aquilo é um espelho normal. Ele serve para visualizar coisas que ele não consegue ver diretamente. Né? E dentro da indústria, os espelhos também são usados. Na inspeção de cantos, soldas, superfícies onde os nossos olhos não alcançam. Então, talvez dentro de uma máquina, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, os espelhos são usados também. Além dos espelhos, eu também tenho os tuboscópios. Né? Os tuboscópios eles surgiram da necessidade de se observar as paredes internas de tubos longos de pequeno diâmetro. Então tem um tubo muito longo e com um diâmetro muito pequeno. Então eu queria observar a parede interna desse tubo, ver se tem alguma rachadura, alguma coisa nesse sentido. Alguma trinca, não sei. Algum sinal de corrosão. Então eu tenho que fazer um ensaio visual ali. Como que eu faço? Eu utilizo um tuboscópio. Né? O tuboscópio serve para esse tipo de coisa. Né? São instrumentos ópticos construídos com os mais variados diâmetros e comprimentos, que geralmente possuem seu próprio dispositivo de iluminação. Então é um dispositivo óptico. Né? Possui lentes objetivas e oculares, da mesma maneira que o microscópio. Né? Porém, a imagem do objeto ela é transmitida através do tubo até a extremidade do mesmo. Então, na extremidade do tubo, você consegue ver o que está acontecendo lá dentro dele. Né? Na extremidade tem uma lente ocular que amplia mais ainda a imagem, facilita com que se observe o que está lá dentro mesmo. Então é isso aí. O tuboscópio serve para observar o interior de tubos, né? Por isso que dá esse nome. Né? Tubos que estão presentes nos mais diversos tipos de componentes mecânicos. Aqui tem um esboço de que seria um tuboscópio. Né? Tem várias lentes, né? etc. É algo bem comprido, né? Pode vir vários comprimentos. Os tuboscópios podem ser fabricados numa só peça ou em partes que se encaixam. Uma característica importante para o seu funcionamento é que eles giram em torno do eixo do seu tubo, permitindo uma inspeção visual circunferencial. Né?
O tuboscópio ele tem uma peça chamada volante. Essa peça, que está até mostrada na imagem, ela permite o giro da cabeça do instrumento em qualquer ângulo. Né? Então, eu consigo fazer a análise de toda a circunferência do tubo. Né? Eu consigo girar ali 360 graus. Em qualquer direção. Então, o tuboscópio é bastante útil nesse sentido. Né? Aí que eu coloquei essa imagem está um pouco menor, né? Os tuboscópios possuem cabeças de diversos formatos e ângulos de incidência, possibilitando inspeções em diversos ângulos. Né? O tuboscópio é um aparelho bastante útil para fazer esse tipo de inspeção em tubos. Tubos, ainda mais que tubos pequenos. Né? Câmeras de TV em circuito fechado, né? Microcomputadores e câmeras de TV em circuito fechado são acessórios de grande valia na inspeção visual. É exatamente isso. Eu posso usar até a câmera em conjunto do tuboscópio, que é aplicar a câmera na ponta do tuboscópio e olhar em tempo real o interior do tubo, né? Através de uma câmera de TV. Né? Permite ao inspetor executar o exame de superfícies a grandes distâncias. Né? Esse recurso deve ser utilizado quando o ambiente em que se encontra a peça ou a parte dela ser examinada não é favorável devido a gases tóxicos, altas temperaturas ou radiação. O que acontece? Tem algumas situações dentro da indústria onde eu não posso ir lá e olhar no próprio tuboscópio. Então eu faço um acoplamento com a câmera de TV, eu insiro o tuboscópio e observo uma câmera uma distância longa daquele ambiente. Né? Um ambiente tóxico, um ambiente com temperatura muito alta ou temperatura muito baixa, ambiente com radiação. Né? Então, as câmeras de TV são úteis nesse sentido. Outro exemplo é quando se realiza uma inspeção de longa duração, né? Que não pode ser interrompida. Então, a gente usa também câmeras de TV para isso. Né? O exemplo disso é a figura ao lado, que mostra o inspetor examinando uma solda de 21 metros de comprimento no interior do tubo, né, com um aparelho chamado videoscópio. Né? Ele nada mais é que um tuboscópio com a sofisticação de estar acoplado a uma câmera de TV. A sua flexibilidade permite maior mobilidade dentro do tubo que está sendo inspecionado. Então a ideia é basicamente a mesma. Eu acho que essa imagem, inclusive, ele tirou do próprio vídeo do telecurso, né, que eu vou passar para vocês também. Né? Mas é isso, pessoal. A parte de inspeção visual ela é bastante tranquila, muito intuitiva. Né? Vocês devem ter assistido essa aula pensando, meu Deus, isso é muito fácil. E eu espero que tenham pensado isso, porque realmente é muito fácil de se entender o que é uma inspeção visual. Né? É claro que tem umas regrinhas, tem as recomendações ideais, tem os aparelhos que a gente pode usar, os acessórios, mas a inspeção visual ela é bem simples e bem intuitiva. Né? E é isso aí. Vou passar para vocês então o vídeo do telecurso, esse PowerPoint, a minha videoaula e a apostila que eu me baseei. A apostila, pelo que eu percebi, ela é baseada no vídeo do telecurso. Né? Então, vai ficar bem repetitivo, mas tem muita informação ali. Né? Não deixem de assistir o vídeo do telecurso. Né? Eu sei que vocês podem pensar, porra, o professor está fazendo a gente assistir esse vídeo chato do telecurso 2000, que já era chato 10 anos atrás. Só que lá eles mostram na prática como é que funciona. Né? Eu aqui em casa eu não tenho as coisas que eles têm lá no laboratório, que eles tinham para fazer esse vídeo. Então acho bastante útil vocês assistirem. E é claro, tudo que eles falam também no vídeo do telecurso também pode cair na prova. Beleza? O que está na apostila, o que está aqui, o que está na minha aula, o que está no vídeo do telecurso, eu posso usar para cobrar na prova de vocês, tá bom? Não deixem de fazer o resumo, né? E é isso aí, qualquer dúvida podem entrar em contato, estou à disposição de vocês. Tenham uma boa semana e até mais.